Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Então, pessoal, hoje vamos estudar as aulas 11 e 12 do setor B, estudo da reta, posições relativas. São as últimas aulas sobre o estudo da reta, né? Nós vimos ponto médio, distância, né? Vimos diversas coisas acerca da reta, né? Inclusive a equação geral, né? Equação reduzida. Agora a gente vai verificar que existem posições relativas entre duas retas. Nós já sabemos e aprendemos desde o quinto, sexto ano que as retas elas podem ser paralelas, as retas podem ser concorrentes, né? Por exemplo, vou desenhar aqui, olha, duas retas que são paralelas. Então essas retas aqui, pessoal, elas mantêm a mesma distância uma da outra, elas não se encontram e por essa razão elas acabam não se cruzando porque mantêm uma distância uma da outra. Também vimos sobre a reta perpendicular, lembra, pessoal? Aquelas retas que se encontram formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E nós também vimos as retas que são coincidentes, né? São aquelas retas que estão assim, olha, exatamente, podemos até dizer que é a mesma reta, né? São aquelas retas que possuem ângulo zero, uma está sobreposta à outra, né? Então, dá a impressão que é apenas uma reta. Até podemos dizer que, de fato, é a mesma reta, até porque a equação dela é igual à da outra, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, gente. Rapidamente aqui, as duas retas, elas podem ser paralelas. Primeiro, vamos verificar o que são paralelas distintas e o que são paralelas também coincidentes. Beleza? Então vamos lá. Paralelas distintas. Quais são, na verdade, as características destas duas retas? Pessoal, percebam aqui que essas duas retas, elas estão aqui interceptando o eixo X, tá? E podemos observar que o coeficiente angular das duas retas são exatamente iguais. Então, esse coeficiente vai ser igual a este coeficiente. Então, quando nós temos duas retas paralelas distintas, os coeficientes angulares são os mesmos, né, pessoal? Por exemplo, nós sabemos aqui que, por exemplo, eu tenho aqui a reta R e a reta S, né? Vamos colocar aqui. Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma reta R. Vou dizer que essa reta R é y igual m1 x mais n1. E essa outra reta S, ela é y igual a m2x mais n2. O coeficiente angular, pessoal, que é esse carinha aqui, olha, que acompanha o x, ele vai ser exatamente igual ao coeficiente angular da outra reta. Então, como diz aqui em cima, ó, os coeficientes são iguais. Agora, os coeficientes lineares são diferentes. Podemos notar que eles são diferentes, tá, pessoal? Para que as duas retas venham a ser paralelas distintas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o M1 aqui é igual ao M2, mas os coeficientes lineares são diferentes. Por exemplo, né? 2x aqui, olha, mais 4. E eu tenho aqui uma outra reta, que eu vou chamar de reta S. Vou colocar aqui 2x menos 3. Percebam que os coeficientes angulares são iguais, olha. Eu tenho o 2 aqui e o 2 aqui, né? Agora, os coeficientes lineares são diferentes, o mais 4 e o menos 3. Tá? Então, quando vocês tiverem duas equações da reta exatamente onde os coeficientes são iguais, automaticamente você sabe
que está tratando de duas retas paralelas distintas, tá bom, pessoal? Então, bem tranquilo, tá? Imagina que eu tenho uma reta R aqui e a reta S. Então, o coeficiente angular é o mesmo, mas, ó, podemos observar aqui que a tangente, lembra? O coeficiente angular é a mesma coisa da tangente, tá, gente? Não esqueçam disso. Então, as tangentes são iguais, ou seja, os coeficientes angulares são iguais, mas os lineares são diferentes. Beleza, pessoal? Agora, se eu tiver, por exemplo, duas retas paralelas coincidentes, praticamente, olha, eu tenho uma reta aqui e eu tenho uma outra reta aqui. Essas retas elas são coincidentes, são paralelas, porque mantêm a mesma distância, mas elas se coincidem, né? Então, no caso, uma é igual a outra. Podemos dizer até, pessoal, que é a mesma reta. Por exemplo, y é igual a 2x mais 3, e a outra reta também é igual a 2x mais 3. Então, percebam que o coeficiente angular é o mesmo e o coeficiente linear também é o mesmo, tá? Então, quando eu tenho os coeficientes angulares e lineares iguais, ou seja, são a mesma reta, né? A gente diz que essas duas retas são paralelas coincidentes. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? E o último caso aqui, pessoal, é retas, né? Na verdade, são retas concorrentes. Pessoal, o que mostra que duas retas são concorrentes? Bem tranquilo, pessoal. É quando os coeficientes lineares eles são diferentes, tá? Então, eu vou passar para vocês um outro caso que não está no livro, que são de retas perpendiculares, tá? Então, primeiro vamos verificar aqui as concorrentes, tá? O que diz aqui nessas retas concorrentes? Os coeficientes angulares são diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a reta R e eu tenho aqui a reta S. Se eu tenho aqui, olha, 2x mais 4 e aqui eu tenho 3x menos 2, percebam aqui, pessoal, que eu tenho coeficientes angulares diferentes. Então, essas duas retas elas vão se encontrar, vão se intersectar, beleza? Elas em um determinado ponto, pessoal. Então, quando eu tenho os coeficientes diferentes, eu quero dizer, então, que essas duas retas são concorrentes, beleza, pessoal? Tá? Então, bem tranquilo, quando estivermos fazendo os exercícios, vocês vão ver que está muito fácil. Então, pessoal, vamos verificar agora quando as retas elas são perpendiculares. São concorrentes, tá? Então, os coeficientes devem ser obrigatoriamente diferentes, mas formam 90 graus. Né? Nós sabemos que quando uma reta ela é perpendicular, ela não tem tangente, tá, pessoal? Né? A gente vai estudar bem sobre tangente aí, vamos estudar bastante sobre tangente nessa semana. Inclusive, a nossa próxima aula é estudo sobre tangente. A reta de 90 graus, assim, não tem tangente. Beleza, pessoal? Agora, sobre a equação, o que vai acontecer, pessoal? Olha que coisa interessante. Como é que eu sei quando duas retas elas são perpendiculares? Ou seja, elas formam 90 graus. Bem fácil, pessoal, para vocês perceberem. Como é que vocês vão perceber? Primeira coisa, vocês vão entender que os coeficientes, quando se multiplicam, o resultado dá menos 1. Como assim, professor? Vamos imaginar que eu tenho aqui, olha, a reta R e eu tenho aqui a reta S. Eu vou colocar que essa aqui é menos 3x mais o 4. E aqui eu vou colocar, vou tirar até esse menos aqui, mas poderia ser qualquer valor, tá, gente? Aí aqui eu vou colocar menos 1/3 de x mais 4, mais 5. Pessoal, percebam o seguinte, os coeficientes angulares são diferentes. Então, já sabemos, então, que trata de retas concorrentes, que se encontram em um ponto, que de fato é o que aconteceu aqui.
Mas quando ela forma, pessoal, uma com a outra, quando elas formam 90 graus, o que quer dizer? Que se eu multiplicar o M1 pelo M2, que são os coeficientes, o resultado vai dar menos 1. Olha que interessante. Tá? Então, daí a gente vai tirar algumas fórmulas, tá? Ó, presta atenção. O coeficiente angular da primeira reta, quando é perpendicular, tá, pessoal? Não esquece, quando estamos tratando de retas perpendiculares. O M1 vezes o M2 é igual a menos 1. Uma maneira para eu encontrar o coeficiente de uma das retas, o M1, eu vou isolar esse carinha, ó. Vou copiar o menos 1, e esse cara que está multiplicando M1 passa dividindo. Beleza? Isso aqui vocês sabem fazer, né? É derivar uma fórmula da outra. Essa é a fórmula principal, que a multiplicação dos coeficientes é igual a menos 1. Aí eu isolei o M1, que é o coeficiente de uma das retas, é igual ao inverso da outra. Olha que bacana, pessoal. O que significa isso? Que uma é inverso da outra. Lembra que o 3 é o inverso de 1/3? Então, é muito simples. Basta, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma reta 2/3 de x mais 4. Para eu poder fazer uma reta que fosse perpendicular a esta, eu iria inverter aqui, ó, ia ficar menos 3/2 de x mais 5, por exemplo. Pessoal, prestem atenção. É bem interessante para a gente observar aqui, olha, que quando eu multiplico esse por este aqui, o que eu estou querendo dizer? Que vai ser igual a menos 1. Ó, 2/3 multiplicado por menos 3 meios, 2 vezes menos 3, menos 6, dividido por 6, igual a menos 1. Beleza, gente? Tranquilão, pessoal? Tá? Bem fácil de entender isso aí. Acredito que dá para vocês fazerem tranquilamente os exercícios, tá bom, pessoal? Pessoal, agora com aquilo que nós aprendemos, façam os exercícios da página 150, tá? Qualquer dúvida eu tiro na próxima aula, tá? Não esqueçam que como é que eu acho o coeficiente angular quando não tem. Revisem novamente aquilo que nós estudamos, né? O que eu preciso? Eu preciso de 2 pontos, aí eu consigo a equação da reta, mas quando não tenho 2 pontos, eu tenho um coeficiente e 1 ponto, tá bom? Lembra de tudo aquilo que nós estudamos e tentem fazer os exercícios, tá bom, pessoal? Bem concentrados da página 150, beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom.